Queridos amigos, bondosos irmãos, senhoras e senhores, que Jesus, nosso Divino Mestre, nesse momento nos envolva, nos abençoe, para que possamos nos irmanar no ideal que esposamos, que é a divulgação da doutrina espírita, para que também possamos, através desse veículo bendito, termos a oportunidade de trocarmos vibrações legítimas que respaldam a fraternidade real. Para nós é um motivo de muita alegria estar retornando ao espaço luz da rede Amigo Espírita, para conviver com vocês nessa sala falando do Espiritismo e também abraçando os nossos companheiros que participam da família Rádio Fraternidade. Vamos caminhar para a terceira semana de encontros e confesso para vocês que a cada instante que me recordo desse momento com vocês, a nossa alma se engrandece no Senhor e ao mesmo tempo nos sentindo com uma responsabilidade muito grande. Nós temos nos comprometido a estar procurando trazer para vocês os aspectos que remontam aos princípios básicos da doutrina espírita para clarificar o nosso entendimento e com isso nos auxiliar não só no que reporta ao nosso conhecimento doutrinário, mas também nos fortalecendo e nos auxiliando no entendimento das leis da vida, para que o laboratório que nos aguarda dos desafios do dia a dia, possamos nós estar qualificando cada vez mais as nossas ações. Na primeira semana nós fizemos uma apresentação geral da importância do estudo, trouxemos aspectos, pensamentos que estão inseridos na codificação em alguns trechos, pensamentos de Allan Kardec como codificador da nossa amada doutrina, sendo que na última semana nós tentamos desenvolver com vocês aspectos do caráter da revelação espírita. E hoje nós vamos pedir a vênia para trazer o pensamento de Kardec na introdução do livro A Gênese, exatamente no primeiro capítulo, no item 13º. O trecho é pequeno, mas entendemos ser importante para iniciarmos a nossa fala. Kardec diz assim: a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Participa da primeira porque foi providencial o seu aparecimento e não resultado da iniciativa, nem de um desígnio premeditado do homem, porque os pontos fundamentais da doutrina provêm do ensino que deram os espíritos encarregados por Deus de esclarecer os homens acerca de coisas que eles ignoravam, que não podiam aprender por si mesmo e que lhes importa conhecer, hoje que estão aptos a compreendê-las. Participa da segunda, por não ter esse ensino privilégio de indivino algum, mas ministrado a todos ao mesmo modo, por não serem os que transmitem e os que recebem seres passivos, dispensados do trabalho da observação e da pesquisa, por não renunciarem ao raciocínio e ao livre-arbítrio, porque não lhes é interdito o exame, mas ao contrário, recomendado,
Enfim, porque a doutrina não foi ditada completa, nem imposta à crença cega, porque é deduzida pelo trabalho do homem, da observação dos fatos que os espíritos lhe põem, sobre os olhos, e das instruções que lhe dão. Instruções que ele estuda, comenta, compara, a fim de tirar ele as próprias ilações e aplicações. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é o ser divina, a sua origem, e da iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Que belo terço! O Brás está dizendo, esse era o grande missionário de Lyon. O espírito sério, conciso, didático, claro, né? Objetivo. Então ele vem nos auxiliar em alguns conceitos que nós fazemos um link com até as nossas conversas da última semana. Em determinado momento, nós afirmamos que a doutrina espírita ela é a síntese de todos os projetos revelados ao longo do tempo. Mais à frente, teve um dado momento que também falamos que a fundamentação doutrinária no que reporta a metodologia, ela é característica desse grande projeto que nós estamos inseridos. Por que nós falamos isso? Porque dentro desse grande projeto que Kardec coloca para nós no livro A Gênese, ele vem nos mostrar que a revelação, e quando nós falamos em revelação, Kardec nos explica que o sentido da palavra revelação vem do latim revelare, ou seja, tirar o véu, né? Descobrir o que está numa condição, de uma posição figurada, o que está secreto. O homem vem caminhando no tempo, recebendo da misericórdia infinita do Pai as indicativas para o seu desenvolvimento. Informações, circunstâncias, o mergulho na carne, a ciência nos seus rudimentos, nas suas caracterizações, nos seus implementos, para que o homem desperte nele mesmo o potencial divino que ele traz. Vamos dizer assim, a excelsitude que ele traz em germe, concedida pelo Pai no ato da criação. Durante a história da humanidade, Deus enviou os missionários para nos auxiliar em todas as culturas, em todos os povos. E com isso, o senso ético, moral, veio sendo desenvolvido a partir da imersão desses, vamos dizer assim, desses avatares que foram auxiliando então no soerguimento da humanidade. Por isso, podemos dizer que sempre Deus concedeu a oportunidade em que o alto pudesse revelar a verdade. Foi se constituindo todas as religiões que têm o caráter de ser imortalistas. Todas elas são caminhos divinos. E nós vamos percebendo também que com isso o homem, dentro do conceito filosófico da ética, foi se ajustando dentro das próprias necessidades de entendimento e a ciência foi se desenvolvendo naturalmente. Nós temos, a partir do entendimento kardeciano, 3 grandes revelações, a definir uma síntese de todo um projeto que vem sendo revelado ao longo do tempo.
Então nós sabemos que a primeira revelação em Moisés veio trazer para nós, vamos dizer assim, uma formatação da ideia principal do Deus único e do encaminhamento dentro da ética, das leis. Mais à frente, Jesus veio em pessoa, como o grande mestre da humanidade, o governador espiritual, nos auxiliar no que remonta ao transcender as leis. Ele veio inaugurar a fase da solidariedade, o movimento em que Deus deixou de ser o Deus da justiça para ser o Deus da misericórdia, do amor, do perdão, não é mesmo? Ele veio nos mostrar a importância de perdoarmos aqueles que caminham conosco e que se equivocam. Ele veio nos mostrar a importância de vencer o convencionalismo do mundo, nos intercambiando com as pessoas das mais diversas posições. Ele veio apontar para nós a necessidade de abraçar aqueles que estão no vale da penúria, porque amanhã podemos ser nós, para não dizer que ontem fomos nós que estivemos por lá. Ele veio então, em síntese, como nos lembra Emmanuel no livro Consolador, apresentar para nós a grande lei do amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Ele não podia dizer tudo. Isso para nós espíritas está muito claro, a partir do movimento que ele inicia no capítulo 14 de João, que vai ficar exuberante no capítulo 16 do mesmo evangelista. Ou seja, ele veio nos falar das diversas moradas na casa do Pai, a necessidade de nos fortalecermos, porque ele como mestre iria partir, e acima de tudo, o implemento que deveríamos exercitar para experienciar tudo que ele tinha nos ensinado, e até se autoproclamando o caminho para que estas conquistas fossem consubstanciadas. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Citamos o capítulo 14 ainda. Mas mais à frente também ele nos disse que ele estaria conosco e que ele enviaria o Consolador. O Consolador prometido é aquele Espírito da verdade que iria nos auxiliar sempre a relembrar tudo que ele tinha ensinado, mas que também o Consolador iria dizer mais. O Espírito Santo, não é? Ou seja, um movimento em que a humanidade pudesse se encontrar para compreender melhor o que ele havia nos oferecido. Então, voltando ao pensamento de Kardec, ele vem nos mostrar que a doutrina espírita, como Consolador prometido, ela chega num instante em que a humanidade, entre aspas, adquiriu um nível de entendimento ou de condições, pelo próprio arrebatamento da ciência, da arte, da cultura, enfim, para que o homem, depois de uma história que ele vem vivenciando, construindo ao longo dos milênios, pudesse começar a observar que todos os fenômenos da vida objetivam o despertar do espírito para a sua condição real de um ser imortal. Por isso Kardec nos explica, dentro desses princípios, que, por exemplo, a questão da comunicação dos espíritos, que a doutrina espírita vem metodizar para nós no século XIX, ela só poderia acontecer a partir do momento em que o homem vivenciasse a interação com os espíritos de uma forma complexa, sem entendimento, de uma certa forma dinamizando os aspectos da fé, a partir da apresentação dos espíritos, trazendo curas, não é mesmo? Trazendo fenômenos, mas também aqueles movimentos do medo, que a gente sabe que os primeiros movimentos da fé se estabelecem exatamente pelo desconhecido, e com isso implementa o medo, o cuidado. Então nós vivemos durante tantos séculos os fenômenos das obsessões, a questão que acabou envolvendo a religião nos procedimentos da Inquisição,
Porque o homem tinha que ter sido sensibilizado quanto à veracidade da realidade espiritual. Para que, dentro de um processo natural, nós pudéssemos então começar a observar e despertando a curiosidade para embrenharmos num processo em que ele se estabelecesse ao nível da ciência. E a ciência espírita é uma ciência particular, é uma ciência própria, que vem nos mostrar que é possível intercambiar com os espíritos. Que os espíritos somos nós mesmos. Somos aqueles que deixamos o vaso físico, o corpo físico, e vamos, como apregoa todas as religiões, a nos expressar em nível de imortalidade. Aí a doutrina espírita vem nos mostrar como que a vida no mundo espiritual pode ser uma vida organizada, que podemos ter cidades, colônias, hospitais, que aqueles que vão, eles podem voltar por autorização ou podem permanecer no nosso mundo, ou seja, convivendo ombro a ombro com os encarnados por ignorar as suas situações, ou mesmo para continuar vivendo aquele tipo de vida que tinham quando vivos, né? Quando encarnados, ou estabelecendo processos de rebeldia, de morte, de perseguições, e que dentro desse mecanismo a mediunidade, que é ferramenta conhecida por toda a humanidade, embora pela nossa ignorância a gente preferiu durante muito tempo deixá-la de escantilhão, a mediunidade pode se transformar então numa ferramenta para auxiliar no que é o mais importante que a doutrina espírita vem nos auxiliar no entendimento, no que remonta ao desenvolvimento moral, a nossa espiritualização. Então, em outras palavras, a doutrina espírita, ela não veio substituir, por exemplo, nem a lei mosaica e muito menos o Evangelho de Jesus. Pelo contrário, a doutrina espírita veio desenvolver, ampliar o que Jesus trouxe para nós em germe, inclusive dando respaldo a Moisés, que simboliza, como um grande profeta, todo um agrupamento de um número imensurável de entidades que vêm em nome de Deus ao longo do tempo auxiliar o encaminhamento da humanidade. Então, é muito importante que nós, nesse momento, que estamos aqui nos abraçando como irmãos, amigos, necessitados de entendimento, a observar que o grande projeto que estamos aqui inseridos de estudarmos a doutrina espírita, ele traz para nós uma oportunidade para que o nosso coração alcance a espiritualidade. Esse é o ponto. E nós vamos nos lembrar de Emmanuel, no dia 3 de outubro de 1943, na introdução do livro Nosso Lar, quando ele define para nós a necessidade do nosso campo doutrinário entendermos que antes de discutirmos, de nos fixarmos no espiritismo ou no espiritualismo, é muito mais importante que nós busquemos a espiritualidade, porque essa é a consequência. O espiritualismo nos auxilia no que remonta à nossa sensibilidade diante da imortalidade da vida. Mas a doutrina espírita, ela vai mais além. Ela vem desenvolver e abrindo para nós perspectiva para que, depois de banquetearmos com esse néctar dos deuses, né? com esse grande projeto informativo que é o corpo doutrinário, nós possamos, queridos amigos, como Kardec está deixando aqui para nós de uma forma muito explícita nesse item 13 do livro A Gênese, que
nós precisamos de compreender a doutrina espírita, porque na Terra ela é dos homens, ela precisa de ser desenvolvida pelos homens, e nós vamos desenvolvendo-a a partir do momento em que eu estudo e vou para a lida. No nosso caso, por exemplo, nós temos um grande laboratório que são as reuniões mediúnicas nas casas espíritas, aonde cotidianamente a gente está tendo a oportunidade de experienciar esse conteúdo informativo, essas bases que estão que foram postas para nós e que nós precisamos então de continuar a procurar, a verificar, a deduzir, né, a questionar, porque Kardec deixa claro para nós que a doutrina espírita ela não está fechada, ela não está pronta. A doutrina espírita é uma doutrina de progresso, é uma doutrina de desenvolvimento e que caminha, né, que caminha no estudo dos elementos espirituais, né, e associando-os, esse é o projeto da doutrina, associando o elemento espiritual ao elemento material, ou seja, a essência do projeto espiritual implementando-se na intimidade do coração pelos veículos da matéria, pelo corpo, pela reencarnação, não é mesmo? Pela oportunidade, é o laço que prende o espírito, são os desafios, os testemunhos, enfim. Então, me perdoem essa longa abertura, porque nós sentimos uma necessidade de voltar em alguns pontos, embora sabemos que não estamos fechando nenhuma possibilidade. E quando a gente abrir para as perguntas, aqueles que quiserem voltar na parte filosófica, a gente se coloca inclusive na condição de ouvi-los para aprender. Mas eu gostaria de trazer para vocês de uma forma resumida, sem entrar muito no mérito do desenvolvimento, os ensinos fundamentais da doutrina espírita, que foram listados a partir do caráter da revelação espírita que Allan Kardec trouxe para nós, não é isso? E que, inclusive, pegamos alguns outros princípios que estão no livro Obras Póstumas, na própria introdução do Livro dos Espíritos, que a gente costuma bater na tecla que é um verdadeiro tratado de doutrina espírita, e infelizmente temos aqueles que vão ler o Livro dos Espíritos, já vão direto para a primeira pergunta, e perdem um grande movimento que é a introdução, né? Então, nós vamos, com o auxílio da nossa coordenação, na pessoa de Rosângela, essa mãe abençoada, que pudesse nos auxiliar, trazendo alguns textos que a gente vai ler para vocês poderem acompanhar. Então, nós vamos aqui, dentro desses fundamentos, trabalhar no seguinte sentido. Primeiro, Deus é a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas. E nós aprendemos com Kardec que Deus é eterno, ele é imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. Aqui é a base. Aqui inicia o tratado espírita. Me recordo aqui, à medida que fomos lendo essa questão, que há um texto de Humberto de Campos, através de Chico, aonde na época da organização do Livro dos Espíritos, Kardec estava com algumas dúvidas de como ele iria iniciar o Livro dos Espíritos. E aí a espiritualidade o envolveu, tocou o coração quanto à necessidade de apresentar a doutrina com seus aspectos que pudesse auxiliar os corações em sofrimento, e então ele vai concluir que ele não poderia iniciar o projeto doutrinário a não ser começando pelo Pai Celestial, e pela inteligência que está acima de todas as inteligências.
aquela inteligência que equilibra, que ordena o universo. Se manifesta em amor nos movimentos que equilibram o cosmos. E, obviamente, não é? Ele, por ser Deus, ele tem que ser a causa primária de tudo. Não é? E sendo a causa primária, ele é incriado, não é? Porque ele é o Criador. E a gente aprende com a doutrina espírita que os espíritos são co-criadores, porque o legítimo criador de tudo é Deus. É Deus que vence o espaço e o tempo. E o interessante, porque ele é eterno. Ou seja, a gente costuma dizer que o espírito é eterno. Não, o espírito é imortal. O espírito não morre. O que Deus é que é eterno. Porque Deus, além de não morrer, ele não tem um início dentro do nosso entendimento. Então, e além de tudo, ele é imutável. Se Deus fosse mutável, as leis dele, obviamente, seriam também modificadas a partir das necessidades, dos privilégios, não é mesmo? Então a gente observa que as leis são leis equânimes, são leis perenes. Portanto, é infantilidade nossa querer mudar, alterar o que já está posto. Não é? Embora Deus se manifesta em sua misericórdia plena, sabemos que o amor, como define Pedro, cobre a multidão de pecados, mas nesse item aqui é necessário a gente entender que a semeadura que vai definir a colheita, e quem semeia somos nós. Deus nos coloca o campo, nos coloca as condições, as ferramentas para que nós semeemos. Ele não pode semear por nós. Deus não pode vir aqui na nossa vida e intervir no mecanismo da evolução. Ele não pode alterar um planejamento. Se ele fizer isso, ele vai coagular o universo. Não é mesmo? Ele é imaterial. Não é? Nós temos que trabalhar a ideia que Deus é espírito. Não é? Está muito acima do nosso entendimento objetivo. Não é? Tanto que Jesus até define para nós que importa adorarmos Deus em espírito e em verdade, e não nos movimentarmos dentro dos mecanismos da interação com Deus via comportamentos, liturgias, religiões. A ideia está muito acima disso, né? Ou muito mais essencial do que esses conceitos, né? Interessante que dentro desse princípio nós vamos trabalhar a questão dele ser onipotente. Não vamos discutir a potência dele, né? É algo que está muito acima das nossas percepções. E aí finda esse trecho com a condição dele ser soberanamente justo e bom. Quando a gente fala de justiça, a nossa justiça nos lembra Emmanuel. Ela cheira a violência. A justiça divina se expressa em amor. Por isso que ela promove o bem sempre. O nosso sofrimento está na razão direta de nos afastarmos do equilíbrio da vida, de nos distanciarmos do caminho do centro. Não é do centro espírita não, tá, queridos amigos? É o caminho do equilíbrio. Esse é o motivo de estarmos vivendo tantas augúrias nesse instante. O universo, o segundo ponto, o universo é criação de Deus. E a beleza que abrange todos os seres, racionais e irracionais, animados e inanimados, materiais e imateriais, não é? Os espíritos, de uma forma poética, não é? Vêm nos dizer, né, que nós estamos mergulhados, André Luiz agora, no hausto do Criador. Nós estamos envolvidos pelo mar da sabedoria e da bondade de Deus. Então Deus está em tudo, está em todos os lugares, está em todas as pessoas. Embora é um equívoco dizer que nós somos partes de Deus. Não, nós estamos dentro das expressões da misericórdia dele. Nós estamos envolvidos pelo fluido cósmico universal
que nos alimenta e que nós nos movimentamos dele. Isso é extremamente importante para a gente discutir no futuro, não é? Aí nós vamos para outro princípio doutrinário, que além do mundo corporal, a habitação dos espíritos encarnados, que são os homens, existe um mundo espiritual, a habitação dos espíritos desencarnados. Não tem como citar esse texto sem nos lembrarmos do capítulo 14 do Evangelho de João, no primeiro versículo. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. Ele não diz que vai preparar o lugar. Ele vai preparar lugar. Isso é amplo. A definir para nós que o mundo espiritual é abrangente. Não é? Como até nos explica Allan Kardec, no capítulo 2º, no capítulo 3º, aliás, do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele vai explicar esse texto dizendo assim, que a casa do Pai é o universo. As moradas são os planetas, os mundos, né? Os mundos físicos, os mundos espirituais, não é mesmo? Mas existe também uma outra casa dentro do nosso movimento atual que nós podemos também depreender, que são as moradas íntimas, né? O nosso reino, o reino íntimo é que vai efetivamente nos auxiliar, vai nos respaldar para habitar aquela morada externa, seja no planeta Terra, seja em outros planetas, seja nas colônias espirituais, enfim. Mas até para concluir evangelicamente, já que nós citamos o texto, Jesus disse que não é para a gente se turbar, não é para a gente se preocupar. Nós temos é que nos responsabilizar para sermos cidadãos e exercitarmos as leis, implementar as leis nas nossas atitudes, tendo nele o foco, Jesus. Por isso é que ele disse, vou preparar-vos lugar. Para ele preparar lugar, é necessário que nós estejamos sintonizados com ele. Porque sintonizados com ele, nós vamos seguindo as pegadas dele. E ele vai à frente por bondade, por misericórdia, endireitando veredas. É o Jesus mestre profeta? Podemos dizer que sim, ele é o governador da nossa evolução espiritual. Mas também começamos também a ter que refletir que ir à frente não é o Jesus, só o Jesus governador. São as nossas projeções crísticas que estão, na realidade, vislumbrando o futuro pelo estudo, pela reflexão, que vai preparando para nós condições de operacionalizar no futuro. Mas para acelerar, o outro item é, no universo há outros mundos habitados. Está dentro desse, mas que com seres de diferentes graus de evolução. Iguais, mais evoluídos e menos evoluídos que os homens. Se nós estamos falando das moradas, é necessário então aqui nós sintetizarmos o pensamento falando da hierarquia espiritual que vige no universo. Se nós temos aí as classificações, os gêneros aqui na Terra, no mundo espiritual, o processo se dá numa linha parecida de como a gente entende. Porque no mundo espiritual a hierarquia ela é analisada pela sabedoria, pela moral, né, pela inteligência, e por aí vai. Então, esse contexto aqui também fala para nós da questão da evolução. Somos criados simples e ignorantes, com uma oportunidade de, habitando os diferentes mundos, atingirmos a plenitude em Deus, no que remonta então à nossa perfeição. O Antigo Testamento é respaldado por Jesus quando ele diz assim, está escrito na lei, sede vós perfeitos, ou vós sois deuses. Agora um outro tópico,
Vocês estão vendo que nós estamos acelerando, porque eu vou tentar falar de todos, porque futuramente nós vamos desenvolver cada um desses itens. Então, continuando. Todas as leis da natureza são leis divinas, pois que Deus é o seu autor. Abrangem tanto as leis físicas como as leis morais. Ai, meu Deus, esse tópico aqui, ele cabe para nós muitos debates, não é? Mas que eu, de uma forma muito simples, singela, eu vou me recordar de Leão Zálio aqui em Belo Horizonte, que ele falava nos estudos assim: a mesma lei que equilibra o micro, ela se estabelece no macro. Os egípcios lá atrás, 3.000 anos atrás, discutiam isso. Ou seja, precisamos de compreender como é que funciona, que o que está embaixo ou o que está em cima são equilibrados pela mesma força. Mas depois a gente bate nessa questão. Bom, o outro tópico: o homem é um espírito encarnado em um corpo material. O perispírito é o corpo semimaterial, que une o espírito ao corpo material. Então, doutrinariamente, nós sabemos que nós temos o espírito, a essência divina, nós temos o perispírito, que é o corpo espiritual que modela, que gerencia, que coordena o corpo físico. Então, essa é a trilogia que hoje sintetiza o pensamento da nossa evolução. É óbvio que nós sabemos que o perispírito ele tem vários corpos, ele vai se dinamizando, mas de uma forma doutrinária nós vamos sintetizar nesses aspectos, para lá na frente a gente comentar mais sobre esses aspectos. Outro tópico: os espíritos são seres inteligentes da criação. Constituem o mundo dos espíritos, que preexiste e sobrevive a tudo. Aqui já vem trazendo um aspecto para nós muito importante, falando da inteligência, falando da inteligência como atributo do espírito, enfim, definindo para nós que o espírito sobrevive ao mundo material. O nosso mundo material, vamos falar de uma forma simples, a nossa vida no mundo da Terra, no planeta Terra. Nós temos uma vida material aqui. Se o planeta deixar de existir por uma razão qualquer amanhã, o espírito estará acima disso. Então ele vai habitar outras moradas para continuar a sua sobrevivência ou as suas oportunidades de evoluir. Continuando, os espíritos são criados simples e ignorantes, nós lembramos mais atrás, evoluem intelectual e moralmente, passando de uma ordem inferior para outra mais elevada, até a perfeição, onde gozam de inalterável felicidade. Como que nós lutamos pela felicidade! E por isso nós vamos qualificando a nossa vida. Nós vamos lutando para vencer as inferioridades. Nós vamos trabalhando para nos capacitar no entendimento. E acima de tudo, o que é mais importante, para aprimorar a nossa forma de sentir. Isso é muito importante. Emmanuel, no livro Consolador, vem falando para nós a importância do toque da alma. Que um projeto doutrinário, ele pode, por exemplo, como um estudo nosso, ele pode nos abastecer intelectualmente. Mas se ele não tocar a alma, nós não vamos vibrar em consonância, ou em relação, ou em comunhão com os princípios que fundamentaram esse estudo. Em outras palavras, quando eu não me interajo, quando eu não abraço, quando eu não sinto, o meu movimento é periférico e não atende à alma. Por isso que nós vemos na prática
não é? Até nas nossas reuniões mediúnicas, quantos espíritas desencarnados que no mundo espiritual estão sofrendo e falam para nós. A obra básica está cheia de informações dessas, mas no laboratório do dia a dia a gente escuta também que perderam muitas oportunidades, perderam uma encarnação inteira lendo livros, discutindo fórmulas, né? Criando estigmas, debatendo improficuamente, e suas almas continuaram sem se interagir com os planos da espiritualidade maior. Continuando, os espíritos preservam sua individualidade antes, durante e depois da encarnação. Esse ponto aqui é fundamental. Então, quando desencarnamos, nós não vamos para um todo universal. Nós não perdemos a individualidade. Porque se perde a individualidade, não há razão de procurarmos estabelecer a nossa evolução nesse nível. Não justifica. É como Paulo fala aos Coríntios na primeira carta, né? Por exemplo, no capítulo 15, quando ele disse que se não há ressurreição dos mortos, o Cristo não ressuscitou. Se o Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Esse movimento de buscar a espiritualidade é bobagem, porque nós vamos morrer, voltar para o pó, ou vamos perder a individualidade, e as conquistas, como é que ficam? Né? Então são pontos para a gente refletir mais para frente. Bom, mais um. Os espíritos reencarnam tantas vezes quanto forem necessárias ao seu próprio aprimoramento. Para falar de reencarnação, nós temos que citar o capítulo 3 do Evangelho de João, no diálogo de Jesus com Nicodemos. Como fazer para herdar a vida eterna? Jesus define: é necessário nascer de novo. Ele ficou espantado. Vocês estão se recordando do texto? Ele ficou assustado. Mas como é que eu vou fazer para voltar para o ventre? Eu, velho, voltar para o ventre da mamãe? Não é? Nós temos que lembrar que Nicodemos era doutor da lei. Ele sabia da fundamentação da reencarnação. E Jesus vem admirado, entre aspas, como seria um movimento agora da espiritualidade conosco, que já temos esse nível de conhecimento e continuamos nos comportando com tanta infantilidade. Jesus disse: é necessário nascer em nível do espírito, porque nascer da água, isso é lei, né? E nós já sabemos disso. Agora, nascer do espírito é que é o grande desafio. E se nós não conseguimos implementar uma evolução em linha reta, como operam os benfeitores das hostes superiores, e linha reta é relativo, tá? Não leva no pé da letra, mas linha reta no sentido do caminho objetivo, claro, sem pestanejar, né? Talvez a essência melhor fica adequada assim. Nós ainda estaremos sujeitos às próprias manifestações da lei para nos auxiliar, que vem através da dor. Ou seja, eu não atendo os preceitos da lei, aí eu vou fazer a própria lei. Ou seja, a lei maior, o L com letra maiúscula, é lei de amor. Se eu não me ajusto à lei de amor, eu estarei semeando complicações à minha intimidade. E com isso eu vou precisar de aprender, porque o processo é de educação espiritual, mas numa linha ainda de muitas dificuldades, né? E vocês já viram que esse tópico aqui, ele nos proporciona muitos movimentos para conversarmos. Mais um tópico: os espíritos evoluem sempre. Em suas múltiplas existências corporais podem estacionar, mas nunca regredem. Nós não perdemos. As aquisições espirituais são eternas, né? Por isso é que nós temos que investir aonde o ladrão não rouba e a traça não corrói, né? Aquisição nós levamos para a eternidade. Costuma falar aqui em Minas que caixão não tem gaveta.
falando daqueles que ficam presos nas questões materiais e que depois que morrem, entre aspas, não vão levar dinheiro, não vão levar herança, não vão levar o coração amado, a família, o carro, o livro espírita. Nós não vamos levar isso, né? Mas nós levamos o quê? As nossas aquisições intelectuais e morais, né? Bom, agora o tópico que os espíritos pertencem às diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tem alcançado. Nós já falamos um pouco disso, mas vai definir, inclusive, que na escala, vamos dizer assim, no top da linha, nós vamos encontrar os espíritos puros, aqueles que atingiram a perfeição máxima. Nós temos os bons espíritos, que são aqueles que desejam o bem, e o bem predomina. Nós temos os espíritos imperfeitos, descendo a escala, caracterizado pela ignorância, pelo desejo do mal e pelas paixões inferiores. Então aqui Kardec classifica em três classes, né? Ele separa em 3 classes. Então nós colocamos, inicialmente, lemos a questão dos espíritos puros para chegar nos espíritos inferiores. Mas é importante nós, talvez aqui, começar a refletir mais nos espíritos inferiores, estudarmos mais essa condição nossa, porque ainda nós temos dificuldades de entender o belo, o divino, o puro, o artístico. Nós não conseguimos ainda sentir o amor na sua pujança. Então o nosso foco maior é trabalharmos nesses aspectos da imperfeição, porque a doutrina espírita, como um projeto de transformação moral e não mudanças sociais, importante isso, hein? Porque o objetivo do espiritismo é trabalhar com o indivíduo, com o espírito encarnado e desencarnado. Porque trabalhando na reeducação do espírito, automaticamente a sociedade vai se renovando. Está terminando. Depois vem: as relações dos espíritos com os homens são constantes e sempre existiram. Os bons espíritos nos atraem para o bem, sustentando-nos nas provas da vida, e nos ajudam a suportá-las com coragem e resignação. Os imperfeitos, por outro lado, nos induzem ao erro. Então aqui vem um dos princípios fundamentais da doutrina: a relação dos espíritos com os homens, dos homens com os espíritos. E esse ponto aqui nós não podemos perder o ensejo de dizer: é uma das reflexões mais sérias que os nossos benfeitores têm batido com a gente. É o momento de observarmos como está a nossa relação com o mundo espiritual. Como nós estamos comportando na vida vai dizer quais são as nossas relações com o mundo espiritual. Vou contar uma história breve. Diz Emmanuel, aliás, eu não vou contar a história, vocês me perdoem porque ela é longa, mas eu vou sintetizá-la, a história, dizendo o seguinte: que Emmanuel, certa feita, diz para Chico, uma mãe falando que os meninos dela estavam andando em má companhia. Aí Emmanuel diz para Chico: fala para ela que enquanto na terra se afirma aquele chavão, me dize com quem tu andas, que eu te direi quem tu és, aqui no mundo espiritual nós temos estudado de uma forma diferente. Ensina-nos os benfeitores da vida maior. Me dizes quem tu és, que eu te direi com quem tu andas. A definir a nossa responsabilidade, porque é muito fácil ficar transferindo para o outro a condução da nossa vida. A responsabilidade é nossa. Está terminando. Jesus é o guia e o modelo para toda a humanidade. Esse é um dos princípios mais importantes da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita nos apresenta Jesus como o guia da humanidade. Em seguida, a moral do Cristo contida no Evangelho é o roteiro para a evolução segura de todos os homens. E a sua prática é a solução para todos os problemas humanos e o objetivo a ser atingido pela humanidade. Espiritismo sem Evangelho é uma fala de Emmanuel no livro Consolador. É apenas mais um projeto fadado a cair no esquecimento.
o Espiritismo veio, repetimos, um pensamento de Allan Kardec. Ele veio explicar, desenvolver, ampliar o que Jesus nos falou em síntese, para que depois do plano analítico nós volvemos no processo da síntese para incorporar o conteúdo da nossa intimidade. Outro ponto: o homem tem o livre-arbítrio para agir, mas responde pelas consequências de suas ações. O livre-arbítrio e suas consequências é um dos preceitos doutrinários magnânimos a definir, por exemplo, um pensamento do bispo de Hipona, Santo Agostinho, que no século III afirmara que o livre-arbítrio é o dom mais divino que Deus colocou no coração dos homens. E passado tanto tempo, nós ainda estamos precisando do nosso querido Agostinho para nos inspirar a valorizar o livre-arbítrio e escolher melhor. A vida futura reserva aos homens penas e gozos compatíveis com o procedimento de respeito ou não à lei de Deus. A vida futura. Vou preparar-vos o lugar. Se seguirmos, vamos encontrar então a felicidade, o gozo compatível à nossa procura. Se não escutarmos a voz do pastor que continua ecoando na intimidade de nossas almas, no eterno vinde a mim, do capítulo 11 do Evangelho de Mateus, nós ainda continuaremos em sofreguidão, cansados, oprimidos, deprimidos, obsedados, insatisfeitos. A vida futura reserva, portanto, o prêmio para as nossas atitudes. E por fim, a prece é um ato de adoração a Deus. Está na lei natural e é o resultado de um sentimento inato no homem, assim como é inata a ideia da existência do Criador. Não esqueçamos da oração, ponte de luz que nos auxilia e nos liberta. Porque a fé, como define os Espíritos, ela está dentro de nós. Por isso é que o ateu costuma dizer que é ateu graças a Deus. Ele é ateu nas conveniências. Porque na hora que a lei confranger o coração dele, não tenham dúvida que o ateu vai buscar ajuda. Ele não aceita agora, ele é indiferente depois. Mas lá na frente, quando ele estiver, por exemplo, diante do fenômeno da morte biológica, muitos conceitos irão ser revistos. E a prece também torna melhor o homem. Aquele que ora com fervor e confiança, não por palavras ocas, sem sentimento, mas ora com fervor, com confiança. Não é com discurso, porque tem gente que faz prece e se torna a prece uma palestra de meia hora. Porque muitas vezes é assim que a gente acha que estamos nos comunicando com Deus. Fervor, confiança e entrega. E pedindo sempre a Deus que nos auxilie com a presença dos benfeitores espirituais, nos socorrendo, nos inspirando para vencermos a nossa indiferença quanto às leis que estão se resplandecendo no pensamento de Deus na vida. Eu, nesse momento, convido o nosso moderador para que ele assuma, então, a coordenação desse segundo momento do nosso encontro. Tem algumas perguntas para você e seremos rápidos para um bate-bola, né? A primeira pergunta está aqui diante de mim. Em que constitui a prece? Nós aprendemos com Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo que a prece ela se apresenta em três grandes movimentos, né? No pedir, no agradecer e no louvar. Quando nós falamos em prece, nós temos que buscar respaldo no próprio Cristo. Quando no Sermão da Montanha, ele vai definir para nós que pedi e obtereis.
Todo pedido nosso, ele vai definir para nós obtenção. A partir do movimento que se expressa em merecimento e necessidade. Porque a misericórdia estará sempre pronta para nos atender. Buscai e achareis. O nosso movimento da busca é imprescindível na oração. Intercambiar com as forças superiores. Porque as forças superiores nos fortalecerão. E se for de bom grado, até nos oportunizando curas, medicação, rejuvenescimento. Não, vai ter gente que vai ficar orando o tempo todo. Mas vamos pensar na busca. Então vamos relembrar. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Porque quem pede recebe, quem busca acha, e quem bate a porta se abre. Então, nesse momento, são 3 movimentos que precisam de ser compreendidos por nós. Porque a prece, quanto mais o espírito vai se graduando nas posições espirituais, mais ele vai se expressar em nível de agradecer muito mais do que pedir. Porque certa feita disse André Luiz numa oração: Senhor, eu só tenho que agradecer, porque eu ainda não me encontro na condição de saber pedir. Eu não sei o que é o melhor para mim. Portanto, me ajude, Senhor. Isso é um mecanismo que define uma interação com Deus. E passa a ser a vida um louvor, uma interação plena com a poesia dos corações que estão do nosso lado. Louvar a Deus é agradecer sempre, é estar sempre em comunhão com a manifestação dele dentro da nossa intimidade. Não vamos abrir mão da oração, é ponte de luz. Ponte de luz. Eu de vez em quando escorrego e peço na minha oração para me ganhar na mega da virada. Aí depois, logo em seguida, eu faço outra prece: Senhor, por favor, afaste de mim esse cálice. Não me conceda isso, porque eu não vou saber administrar a mega da virada. Então, por favor, me ajude, Senhor, a ter força para te entender, para me abraçar aqueles que estão comigo. Me ajude, Senhor, a interpretar a vida melhor. Senhor, como falava Honório Abreu conosco, um grande educador em Belo Horizonte, que ele, lá com seus 80 anos, chegou na condição de pedir a Deus para ajudá-lo para que ele errasse menos. Porque é pretensão nossa pedir a Deus que nos ajude a acertar. Busquemos a oração. E o sorriso pode se tornar oração. Vamos sorrir para a vida. Sorrir faz bem, é medicação. Trabalhar é oração. Nos coloca na condição de seres mais interagidos com o Senhor da vida. Estou te devolvendo a palavra. Beto, pelo que você acaba de dizer, a prece tem esses 3 aspectos. Mas você foi incisivo em dizer que pedir e obtereis. Como nós podemos analisar, podemos entender aquele que diz assim: ora por mim, é contigo? Esse é um grande movimento que nós estamos contextualizando nas nossas casas espíritas. Pessoas nos procurando para pedir que orem por eles. Nós entendemos que o ato de orar pelo companheiro, pelo semelhante, ele tem um grande alcance. Tanto que nós temos reuniões que são intituladas reuniões de irradiação, onde levamos os nomes, aonde nos colocamos na condição de auxiliá-los ou de intermediar as ações, inclusive oferecendo despretensiosamente até a nossa cota energética para que eles sejam atendidos. Nós sabemos que o grande movimento é o próprio indivíduo fazer a sua oração.
Mas só de psicologicamente ele bater na nossa porta nos pedindo ajuda, e a gente encontrar uma fórmula de dizer para ele que é necessário que ele esteja sintonizado com aquela nossa prece, querendo ou não, nós vamos no fator indutivo, mostrando para ele e criando para ele um mecanismo em que ele, de alguma forma, faça a sua própria prece. Mas não tenhamos dúvida que a gente aprende com a própria prece de Ismália, narrada por André Luiz, que a prece intercessória ela é rica de poder, não é? Mas vamos sempre, quando operacionalizarmos essas terapêuticas, concitar o indivíduo a ele estar em sintonia conosco. Então, um exemplo, a nossa reunião funciona às 8 horas na casa espírita. O indivíduo traz para nós o pedido do atendimento. Nós levamos, mas falamos com ele, olha, esse horário você fica recolhido, se for possível. Se você estiver em casa, fique no seu quarto, faça uma oração conosco, uma leitura, e mentalize as nossas atividades do Centro Espírita, né? Porque eu não tenho dúvida que os benfeitores vão estar na sua casa, levando os recursos necessários. Está aí. Aquele que segue as prescrições com fé, ele já abriu o próprio movimento íntimo pedindo, e ele vai obter, de acordo com as suas necessidades e o seu merecimento. Eu vou terminar contando uma história. Chico Xavier costumava chegar para os amigos e falando assim: ô meu amigo, não esquece de mim nas suas preces. Aí certa feita um companheiro disse para ele: Chico, você pedindo para o pessoal fazer prece por você? Aí ele falou assim: olha, além de necessitado que realmente sou, quando ele, sensibilizado pelas minhas dores, faz a prece por mim, na realidade ele é o primeiro a se beneficiar. Coisas de Chico Xavier. Estou te devolvendo a palavra. Muito bem. Durante a sua exposição, Beto, você comenta algo assim, que o espírito não é eterno, não é imortal, que só podemos dar essas qualidades, atribuir essas qualidades a Deus, que o espírito é incorpóreo. Sim, é a resposta que tem no Livro dos Espíritos. A pergunta é: o espírito morre? Querido amigo, a sua pergunta é extremamente importante e ela nos faz voltar na nossa locução quando falamos desse tópico. Nós fomos fiéis ao pensamento de Kardec a definir que o espírito é imortal, não é? Eu não disse que o espírito é eterno. Eterno é Deus, porque ele é incriado. O espírito, o princípio inteligente, quando criado, ele foi criado por Deus, então ele teve um princípio, mas ele não tem fim. O espírito não morre. O que morre são os seus mecanismos de manifestação, ou seja, os seus corpos, como morre também aspectos na sua intimidade, aonde ele vai se engrandecer como filho do Altíssimo, filho de Deus, não é? E é nesse sentido o aspecto, a sua pergunta é extremamente importante, filosófica, nos seus aspectos doutrinários, mas nós estamos ainda longe de perquirir quando, por exemplo, o espírito foi criado, não é? Agora, se o espírito morresse, seria vã a nossa pregação, conforme o texto citado por Paulo de Tarso, porque Deus é Deus dos vivos, Deus não é Deus dos mortos. Essa projeção nos trouxe Paulo de Tarso. Como Deus é Deus dos vivos, ele se apresenta exuberante na plenitude da vida espiritual. Beto, falamos sempre que a doutrina dos espíritos é como uma pirâmide. Ela é triangular, tendo, logicamente, uma base e duas vertentes. Há pouco você comenta desse progresso, dessa evolução da humanidade. Kardec
na Revista Espírita. Ele enaltece os profetas, os xamãs e outras coisas que na realidade foram os principais, os primeiros a falar de espiritismo, embora sem esse nome que foi dado por Kardec. O que representa a base dessa doutrina? Religião, ciência ou filosofia? Com você. Meu querido amigo, a doutrina espírita, conforme nos apresenta Kardec, nesse triângulo em que ela se apresenta como ciência, como filosofia e religião, nós precisamos de refletir que os três aspectos dessa pirâmide ou desse triângulo se intercambiam o tempo todo. Ela tem a sua base bem definida em nível filosófico. A parte científica da doutrina caminha a passos largos dentro do próprio mecanismo que vai engrandecendo a ciência dos homens. Tanto que em momento algum a doutrina espírita foi desautorizada pela ciência. Pelo contrário, ela até lança aspectos que a ciência do mundo na realidade vai comprovando. Mas a gente vê que o que engrandece em plenitude a doutrina espírita são os seus aspectos religiosos, que é, na realidade, aqueles movimentos que são como consequência da indagação, do desenvolvimento, da experiência que nos coloca diante dos embates da vida para trazer o sentimento crístico dentro desse grande processo de renovação da humanidade. Portanto, meu querido amigo, os três aspectos nos auxiliam numa base muito importante para que a gente possa sentir a presença de Deus cada vez mais em nossos corações. Vou te devolver a palavra. Beto, uma outra coisa que fez com que as pessoas se interessassem. Os princípios básicos da doutrina você acaba de explicar. A pergunta é: existe alguma hierarquia entre os espíritos? A vida vai nos mostrando que a hierarquia mais importante que existe é o bem sobre o mal. É a bondade sobre a indiferença. É o conhecimento libertando das sombras da ignorância. Deus nos concede o tempo todo a oportunidade para que possamos vencer as influências que ainda campeiam nas nossas vidas e que são sustentadas por nós mesmos. Nós temos visto as perguntas, os comentários na sala, e o nosso coração fica extremamente sensibilizado, porque nós estamos vendo na prática corações que estão vivendo grandes dramas e que muitas vezes gostariam de qualificar as suas ações, a sua vida, e não conseguem. Têm dificuldades e procuram, por exemplo, na doutrina espírita, um apoio, uma consolação, entendendo que existem corações, pessoas, espíritos que estão numa condição, vamos dizer assim, de mais experiência, de mais fortalecimento, que estão conseguindo enfrentar as barreiras sem atracar no porto de uma forma ainda dificultosa. Então, aquele coração que está em necessidade e que suplica em prece a presença de Deus em suas vidas, Deus concede a vênia, por suas expressões de misericórdia, que os Messias, os enviados, os apóstolos, cheguem no nosso coração para nos auxiliar. E eles, quando assim procedem, o fazem porque já passaram pelos caminhos que nós estamos lutando hoje.
portanto são mais experientes. Então a hierarquia, de uma forma assim, bem objetiva, que nós estamos nos depreendendo pela revelação dos benfeitores, é o do amor que está nascendo na terra dos corações e que tem em Jesus a grande possibilidade, o grande movimento, o grande caminho para que a gente possa também crescer em espírito e em verdade, e assim a terra se renovar a cada passo. Allan Kardec nos apresenta uma hierarquia didática no Livro dos Espíritos, que vale muito estudarmos. Mas nesse momento em que estamos caminhando para os movimentos finais da sala abençoada do Falando Espiritismo na Rede Amigo, nós precisamos de nos curvar como filhos, como irmãos, como pais, como avós, como funcionários, como patrões, como cidadãos da sociedade. Nós precisamos nesse momento de acerenar o nosso ímpeto intelectual para sentir a presença dos benfeitores que nesse momento estão na casa de cada um de vocês. Estão nesse momento levando e distribuindo o pão das bem-aventuranças, o pão espiritual que só Jesus pode nos dar. Então, meus queridos amigos, possamos nos abraçar como irmãos, como aqueles que estamos sendo preparados para subir um degrau nessa hierarquia, mas não para estar acima de alguém, numa posição melhor do que o outro, mas estar ascendendo na hierarquia das conquistas pessoais. E por isso temos que subir no monte do testemunho para depois de crucificados ressurgirmos no terceiro dia para a glória de Deus, o nosso Pai Celestial. E assim, se vocês me permitem, eu gostaria de deixar o meu beijo, o meu carinho a todos vocês que foram pacientes em nos ouvir, e que possamos, ao recostar a cabeça no travesseiro da nossa consciência tranquila, nos prepararmos para que o encontro continue no mundo espiritual e amanhã o sol nascer pleno de oportunidades, de calor humano, de trabalho, de esperança, de entendimento para todos nós que estamos com saudades de Jesus. Uma boa noite ao nosso querido companheiro e a nossa companheira da sala Falando Espiritismo na Rede Amigo, que coordenam as nossas atividades. Um beijo na alma de todos. Que assim seja.